Oi, gente, quanto tempo, amados, amadas, almas divinas encarnadas nesse planeta. Hoje a gente vai estar falando sobre o portal 1111 e as chamas gêmeas, né? Reencontros e reencantos desse par, as intersubjetividades envolvidas, etc. Eu vou centrar menos na minha imagem hoje e mais em outros estímulos para que vocês possam tá se inserindo mesmo, mergulhando, e vocês vão estar escutando a minha voz falando sobre todo esse fenômeno, tá bem? Então é isso, acompanha aí. Grande abraço e feliz portal. Então, para começar esse momento, né, falar um pouco desse tema, como sempre, nesse momento eu não vou fazer um ao vivo não, tá, gente? Eu senti que eu precisava fazer dessa forma, em forma de vida. Então, eu vou começar com uma música, que é um achado, que essa música por si só já explica um pouco desse fenômeno que a gente vai estar trazendo aqui hoje. Pelo planeta, somos poeira cósmica da mesma estrela. Mundos se espalhamos e quando estamos prontos, podemos muito. Mundos nos espalhamos quando estamos prontos, nos reencontramos quando estamos prontos, nos reencontramos. Milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos encontrar. Deixamos um pouco de nós em cada lugar antes de voltar. Quando cansamos, voltamos pra nossa Estrela, fazendo festa, fazendo fogueira. Então, gente, portal 1111, né? O que esse portal traz? Para começo de conversa, que é a data de hoje. Eu gravei esse vídeo, iniciei a gravação dele às 11 horas e 11 minutos. E justamente o número 11, que é o número 1 duas vezes repetido, espelhado, numerologicamente, ele traz uma data extremamente importante, que é uma data de ascensão espiritual, de elevação e conexão com os propósitos divinos. Não por acaso, ele é um número que é comumente destinado ao encontro de pares românticos, que na verdade vocês vão entender que é muito mais do que romance, né? Mas para ficar mais claro do que nosso planeta traz e conhece, que são as chamas gêmeas. Então as chamas gêmeas, elas comumente se encontram nesses portais, né? E como vocês viram a música Chegamos no Espaço, agora, né, um pedacinho dela, nós somos estrelas, né? Nós somos poeiras estelares, na realidade. Todos nós somos corpos celestiais. O que acontece? Existem famílias celestiais que faz uma correspondência em termos de vibração e energia, partindo do pressuposto de que tudo é energia, de que todos nós somos energia e todas as coisas vivas, né, todas as coisas que envolvem o cosmos são energia. Então, a gente tem uma forma muito interessante de falar, né, sobre esses pares, que na verdade compõem uma mesma alma. O que acontece? Né? Numa família celestial, existem várias mônadas que estão organizadas em formas como se fossem constelações. Existem dentro dela várias almas,
tem uma super alma, que é a alma maior de todas, e tem as almas que são como se fossem filhas dessa super alma, que são as almas gêmeas. De uma mônada para outra, a gente encontra as almas afins. Na mesma mônada, as almas gêmeas. O que acontece? Pense naquela figura do Yin e do Yang. Vou tentar projetar essa figura aqui e a gente vai tentando entender o que acontece com uma dessas almas gêmeas. Então, aí está a figura do Yin Yang. Essa figura é trazida, né, pelo Zen Budismo, através de Lao Tse, falando justamente que todo o universo é composto de pares. Aí ele representa o Yin e o Yang, né, o claro e o escuro, sendo que o claro tem o escuro dentro, o escuro tem um claro dentro, positivo e negativo em termos de polaridades eletromagnéticas. Aí ele vai falar em relação à questão do úmido e do seco, né, do celestial e do terreno, enfim, são pares que compõem um todo. E essa mesma figura é uma figura que representa essas almas que se dividem em dois polos, o divino feminino e o divino masculino. Isso acontece antes do processo encarnatório, né? É como se essas almas, para elas poderem viver uma experiência em alguns planetas, especialmente o planeta Terra, que é onde a gente está e onde a gente pode falar, né? Ele é um planeta muito denso para ele suportar essas duas almas juntas como uma alma unida. Então ele precisa dessas super almas, dessas divinas almas, me perdoe, né? A super alma é maior do que essas divinas almas separadas. Só que um par mantém o aspecto magnético, que é o divino feminino. E o divino feminino pode estar no corpo de uma mulher ou não. E o outro par mantém o padrão elétrico. Então esses pares, eles tendem a se buscar. Isso pode durar milhares de anos. Assim como, né, eu expliquei que na superfície terrena, uma alma unida como essa tem uma vibração muito alta, uma vibração muito diferente do que emana no planeta Terra. Tem dificuldade de estar juntas e se separam para assumir corpos e processos, experiências, aprendizagens neste planeta, né? Cada um corpo. Hoje, o planeta Terra está assumindo uma vibração muito mais alta do que tinha. Então, muitos pares de casais divinos, né, essas chamas, começaram a se encontrar com mais frequência. Em outros momentos e outras encarnações também poderiam se encontrar. A gente tem pares como Jesus e Maria Madalena, né, e tantos outros, né, Shiva e Shakti. Só que assim, sempre em possibilidades de vidas muito marcadas por processos em torno da humanidade e sofrimentos. Então, muitos pares de chama andaram se encontrando por aí, mas tinham uma facilidade muito grande de ter um desfecho, de estarem juntos e permanecerem juntos, digamos assim. Então, o que acontece? Esses reencontros e reencantos, né? E essas intersubjetividades. Esses reencontros e reencantos, justamente quando essas vibrações, elas se tornam possíveis para que esse par, ele se encontre e permaneça nesse encontro, sempre em torno de aprendizagens mútuas e de propósitos maiores e mais elevados para o todo. Então, como é uma vibração muito diferente do planeta e eles têm que estar prontos para conseguir, é natural que sofram muitos ataques também, né? É natural que sofram muitos ataques. E aí o que acontece? É o tempo todo uma vivência que pode
gerar espelhamentos e espelhamentos muito fortes. Espelhamentos que fazem com que a dupla viva em poucos meses ou anos evoluções que levariam milhares de anos para ter. Por quê? Porque é exatamente o espelho invertido perfeito. Um provoca e mostra ao outro o espelho invertido. Então, assim, quando você consegue chegar a um nível de percepção de não julgamento, de não expectativas e de confiança e amor incondicional, você percebe que o outro traz é muito mais sobre você do que sobre ele mesmo. E na verdade o que você traz é muito mais sobre ele do que sobre você mesmo. Porque são duas personas, são dois corpos e uma única alma. As experiências que cada um passa são para o crescimento. E é dessa forma que a dupla ela vai começando a se perceber e perceber os seus propósitos separados e unidos. E aí o que acontece? É que existem aspectos muito inerentes ao divino feminino e aspectos muito inerentes ao divino masculino, justamente por eles serem seres que trazem essas polaridades, como a gente viu aí no Yin Yang. E agora a gente vai falar como são essas intersubjetividades, como isso aparece na dupla, nesse processo de cura, expansão, elevação de propósitos, que possibilita, né? Porque os casais de chama sempre passam por uma separação, que possibilita uma união quando essas esferas não mais se repelem, porque primeiro elas se aproximam, se atraem, depois elas se repelem justamente pelos espelhamentos, como o imã, né? Quando vira a face. E elas vão se trabalhando, se espelhando para novamente se unir. E se unir com um propósito maior. Mas isso exige muita cura. Vamos falar agora disso. Imagina o desafio, né? Dentro dessa dupla, em que um representa uma porção e o outro a outra porção. Eles se encontram. O entendimento e as percepções de mundo do divino masculino estão muito pautadas nas dimensões da Terra. Então, no solo mais duro, mais rígido, nessas dinâmicas de máscaras, nessas dinâmicas das dificuldades, das tensões, né? É o guerreiro, é aquele guerreiro que está no combate, né? Então, é aquele guerreiro que está com a armadura, que está com a sua arma, né? O seu arco e flecha, o seu, enfim, o seu instrumento, seja ele qual for. E a forma dele apreender o mundo, dele vivenciar a realidade, exatamente dessa forma. O divino feminino é aquela porção que ficou mais próxima do etéreo. Então, é aquele ser espiritual, aquele ser maleável, aquele ser flexível, né? Que se ajusta, que se adapta, que vê o mundo de uma forma mais espiritual e emocional, né? Enquanto o divino masculino está muito focado no material e está muito focado no racional. Isso não quer dizer que a dupla não tenha, né, o divino feminino, aspectos relacionados, como tem aquela bolinha ali que a gente mostrou das poções, né? Aspectos relacionados a outra polaridade e vice-versa. Tem que ter. Quanto mais isso pode ser ajustado, isso se ajusta, melhor para a dupla. Porque eles vão estar mais alinhados. Mas ambos precisam aprender com as porções opostas a eles, que na verdade são eles mesmos. Então, assim, o divino masculino acessa no divino feminino e tem que aprender a trabalhar melhor as suas emoções e a sua espiritualidade.
que é muito forte no divino feminino. O divino feminino está o tempo todo acessando a espiritualidade e as emoções, a espiritualidade e as emoções. Só que muitas vezes o divino feminino não ancora, tem dificuldade de aterrissar no planeta, tem dificuldade de ser mais firme, né? De ser a retidão, aquela coisa assim, tipo, é isso e é isso, não. É isso, mas pode ser aquilo outro. Então, é muito difícil para o divino feminino se moldar as estruturas da Terra, porque ela é muito aérea, ela é etérea, ela está acessando outros canais, outras dimensões, a emoção o tempo todo. E o divino masculino, ao contrário, é muito difícil para ele ser flexível. Então, justamente nesses ajustes desses campos que estão as intersubjetividades, porque só quando os dois conseguem desemaranhar esses processos, entender que eles são uma unidade e apoiam e entendem que o entendimento é ser uma unidade, né? E contemplar em si os aspectos do outro, até porque sendo uma unidade em alma, mas em corpo físico, nós estamos como dois. Então é justamente essa a grande chave para que ambos possam seguir a jornada, estar juntos em uma união, uma pré-união. Há quem diga que o estado de fusão, que é aquele estado inicial em que eram indissolúveis, só existe no plano divino. Há quem diga que pode ser no plano terreno, mas aí os dois seres, que são a única alma, tem que estar realmente muito trabalhado. E é muito forte, né, no sentido de conseguir lidar com essas forças contrárias, que são inúmeras. Então, gente, é isso. São poucas palavras para falar dessa dimensão, né, de relacionamento que é um relacionamento para o crescimento, que é um contrato, né, de ascensão, um contrato de ascensão dos mais potentes que a gente tem, porque é a mesma alma espelhando uma ao outro o tempo todo e trazendo os propósitos para a humanidade. Então, existem muitas confusões também de relacionamento que podem ser confundidos com chama gêmea. Chama gêmea é muito peculiar. Existem vários casais hoje que estão se encontrando, sim, mas é muito peculiar para não ser confundido com outro tipo de relação que também tem a sua validade e importância, né? Todas têm. Tá bom? Então fica com essa mensagem pro dia de hoje, o portal 1111. Mais uma vez, né? A gente está trazendo a dimensão do calendário, que a gente já falou nos outros vídeos. Lá na playlist vocês vão ver ao vivo. Esse é o único vídeo, porque está sendo gravado e não está sendo feito ao vivo, que não vai estar na playlist do ao vivo. Esse vai estar na playlist de vídeos, tá bom? Mas fica aí o acesso para quem tiver que chegar, que possa esclarecer e ajudar um bocadinho. Um grande abraço e fica aqui canalizado essa mensagem, né? Que parte de uma experiência muito própria e muito peculiar. E tá aqui a assinatura a 4 mãos. Um grande abraço.